Olá pessoal, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E na aula de hoje apresentarei a ideia de variável para expressar a relação entre duas grandezas. Iremos também elaborar e resolver problemas que envolvem variação de proporcionalidades direta e inversa entre duas grandezas. E veremos a construção de triângulos, suas condições de existência, a soma de medida dos seus ângulos internos e a medida dos ângulos internos de polígonos regulares, juntamente com a relação entre ângulos internos e externos de um polígono regular. Utilizamos as variáveis para desvendar problemas relacionados a um valor desconhecido, representados por símbolos ou letras. Na resolução de problemas que envolvem incógnitas, a linguagem matemática muito nos auxilia, pois associamos à linguagem matemática uma variável ou incógnita representada por uma letra ou símbolo qualquer, para depois transformar as operações em problemas, que se tornarão sentenças matemáticas. Vejamos a seguir. Vamos aos exemplos. Sabendo-se que um número inteiro somado a 7 resulta em 15, determinar esse número. Então vamos resolver passo a passo. Observe, no primeiro passo, vamos escrever a sentença matemática, que é x mais 7 igual a 15. No segundo passo, nós vamos nos utilizar da operação contrária da adição, pois o número mais 7 passará para o lado direito da expressão. Então obteremos x igual a 15 menos 7. E no terceiro passo, a resolução, que chegamos à conclusão de que x é igual a 8. Vamos ver agora um segundo exemplo. Seja um número inteiro qualquer, ao subtrairmos 9 dele, teremos como resultado 20. Que número será esse? Então vamos à resolução também passo a passo. No primeiro passo, vamos escrever a sentença matemática, ou seja, traduzir para a linguagem matemática o enunciado. Então teremos y menos 9 igual a 20. No segundo passo, vamos nos utilizar da operação contrária da subtração, pois o número menos 9 passará para o lado direito da expressão. Assim obteremos y igual a 20 mais 9. E no terceiro passo, a resolução, y igual a 20. É importante destacar que toda operação tem a sua operação inversa. Por exemplo, a operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A mesma explicação serve para o contrário. Operação inversa da subtração, adição, operação inversa da divisão, multiplicação. Vamos pensar agora em sequências numéricas. Bem, nessa aula vamos começar definindo o que vem a ser sequências. Existem diferentes tipos de sequências. Elas podem ser crescentes, decrescentes, constantes, mistas, numéricas e literais. Vejamos alguns exemplos de sequência. Na letra A temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sequência de números naturais não nulos, né? Porque não temos o zero aí. Na letra B temos 1, 3, 5, 7, 9, que representa uma sequência de números ímpares. Na letra C, temos 2, 4, 6, 8 e 10, sequência de número pares, excludente ao zero. Observe que o zero não aparece nessa sequência. Na letra D, temos A, B, C, D, E. É uma sequência genérica, pois ela está sendo representada por partes literais, por letras. E na letra E, 3, 6, 12 e 24. É uma sequência de números dobrados. O objetivo é fazer com que você possa identificar esses diferentes tipos de sequência, de forma lógica e coerente. Vamos a mais um exemplo de sequências, só que agora por meio de situações problemas relacionadas ao nosso dia a dia. Qual será o valor do nono termo da sequência? 1, 4, 7, 10, 13, 16 e por aí vai. Para resolver, tenho que o primeiro passo seria descobrir a lógica da sequência, ou seja, saber de quanto em quanto os valores estão variando. Então, 1, 4, 3, 10, 13, 16 me permite dizer que essa sequência está variando de 3 em 3.
Então eu tenho o primeiro termo é 3, o segundo termo é o termo anterior acrescido de 3, que dá igual a 4, e assim sucessivamente. Então, todos esses termos foram obtidos a partir deste critério: o antecessor acrescido de 3 unidades. Até aí tudo bem? Então, para concluir o problema, vamos pensar no segundo passo, já que descobrimos a variação da sequência. Então, para obtermos o nono termo, iremos somando o termo antecessor mais 3 até chegarmos ao nono termo. Assim temos 16 mais 3 igual a 19, que é o sétimo termo. O nono termo será obtido, então, pela soma de 21 mais 3 unidades, que é igual a 24. Portanto, pela sequência numérica, o nono termo será o número 24. Então, agora nós iremos falar sobre proporcionalidade entre duas grandezas proporcionais. Lembrando que as grandezas proporcionais, elas podem ser diretas ou inversas. Então vamos ver algumas aplicações práticas, como essa que está disponível aí para você. A confeitaria Bolo Bom resolveu montar uma tabela para saber quantos bolos produz por hora, que são preparados em uma semana. Então, vejamos a tabela. Na tabela, nós temos a primeira linha refere-se às horas trabalhadas e a segunda linha refere-se à quantidade de bolos produzidos. Então, quando são trabalhados 3 horas, produz-se 6 bolos. Quando se trabalha 6 horas, Y bolos. Quando se trabalha 9 horas, 18 bolos. Quando se trabalha X horas, 24 bolos. E quando se trabalha 15 horas, temos K bolo. Então, com base nisso, vamos determinar o valor de Y, X e K. Vejamos. Então, vamos resolver agora o problema. No primeiro passo, temos que descobrir as incógnitas que faltam. Nesse caso, é necessário descobrir a lógica ou fazermos uma análise proporcional. Por exemplo, 3 está para 6, assim como 6 está para Y. Ou seja, se foram trabalhadas 6 horas, foram produzidos 6 bolos. Então, se foram aumentadas as horas de trabalho, ou seja, 3 horas para 6, a quantidade de bolos também será aumentada. Nota-se também que a razão é diretamente proporcional entre as horas, logo também será entre os bolos. No segundo passo, vamos aplicar a regra de 3 simples para determinarmos o valor de Y. Então teremos que 3 vezes Y é igual a 6 vezes 6. Logo chegamos à conclusão que Y corresponde a 12 bolos. Agora, para determinarmos os valores de X e Z, iremos utilizar o mesmo princípio. Então, para obter o valor de X, que é a quantidade de bolos produzidos em 24 horas, irei também fazer uma aplicação da regra de 3 simples, onde eu terei que 9 está para 18, assim como X está para 24. Assim, conclui-se que X corresponde a 12 horas. Também tenho a necessidade de determinar o valor de K. Mas observe que o valor de X já foi determinado. Então o valor de K também será determinado em função da aplicação da regra de 3 simples, onde eu terei que X está para 24, assim como 15 está para K. Lembrando que o valor de X é igual a 12, então eu posso substituir X por 12. Então eu terei 12 está para 24, assim como 15 está para K. Logo, obterei 12K igual a 360. Dessa forma, concluímos que K corresponde à quantidade de 30 bolos. Vamos ver mais um exemplo. A lavadora de roupas de Pedro quebrou e não existe mais peça para seu conserto. Por isso, terá que comprar outra nova.
Pedro, então, resolveu fazer uma pesquisa de preços em lojas físicas e virtuais, procurando o modelo desejado com um preço mais adequado ao seu orçamento. Por isso, fez uma tabela inicialmente com os seguintes valores de parcela, conforme vocês podem observar na tabela que se segue. E nessa tabela vocês podem observar que nós temos o número de parcelas e o valor das parcelas. Quando o número de parcelas for 2, a quantidade de parcela, o valor da parcela é R$900. Quando eu tiver 3 parcelas, o valor da parcela é R$600. Quando eu tiver 4 parcelas, o valor da parcela será R$450. E quando eu tiver 5 parcelas, o valor da parcela será X. Então, a ideia deste problema é, primeiro, verificar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E, em seguida, saber qual é o valor da parcela quando a prestação foi dividida em 5 cotas. Então temos a resolução disso aí da seguinte forma. 4 está para 5, assim como 450 está para X. Só que para resolver isso, como as grandezas são inversamente proporcionais, existe a necessidade de se inverter uma das grandezas. Então, eu terei 5 está para 4, assim como 450 está para X. Então, com isso, podemos observar que 5 vezes X é igual a 550 vezes 4. O que implica dizer que 5x é igual a 1.800. Logo, x será igual a 360. Assim, se Pedro se decidir em comprar a lavadora de roupas no plano de 5 parcelas, cada uma dessas parcelas sairá no valor de R$360. Mudando de assunto, você sabe o que é uma equação polinomial do primeiro grau? Equação polinomial do primeiro grau é uma sentença matemática onde existe uma igualdade envolvendo letras e números. Conforme vocês podem ver, a formação, o formato de uma equação polinomial do primeiro grau é do tipo ax mais b igual a 0. Vamos ver um exemplo. Resolva as equações polinomial do primeiro grau a seguir. Na letra A, eu tenho a equação 7x menos 9 igual a 5. Então, eu irei passar o 9 do primeiro membro para o segundo, invertendo a operação. Então, eu terei 7x igual a 5 mais 9. Agora, vou repetir o 7x que está no primeiro membro e igualar com o valor da soma entre 5 e 9, que dá 14. Então, eu terei 7x igual a 14. O objetivo agora é isolar x. Então, o 7 que está multiplicando ele no primeiro membro passa para o segundo com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, teremos x igual a 14 sobre 7. Dividindo 14 por 7, concluímos que x é igual a 2. Agora, vamos aprender a construir triângulos, usando régua e compasso, com a condição de existência do triângulo, e calcular medida de ângulos internos de polígonos regulares, sem fórmula. Para construirmos um triângulo, é necessário sabermos a condição de existência dele. Observe no quadro a seguir. Para um triângulo existir, é necessário aplicarmos a condição de existência, que diz que, para um triângulo existir, o maior lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então vamos considerar A, B e C os lados de um triângulo qualquer, que pelas condições temos que se A é maior em relação aos outros lados, A terá que ser menor que a soma de B mais C. Mas caso B seja o maior lado, então
B será menor que a soma de A mais C. Mas se C for o maior lado, então C será menor que a soma de B mais A. Veja este exemplo. Nós temos um triângulo cujas medidas são 3 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Por ser 5 o maior lado, ele será comparado em relação aos demais. Então eu tenho que 5 é menor do que 4 mais 3. Ou seja, 5 é menor do que 7. Está corretíssimo. Está provada a condição de existência do triângulo. Então, esta condição é verdadeira, pois o maior lado é menor do que a soma dos outros dois lados. Vejamos um outro exemplo, onde os lados do triângulo medem 10 centímetros, 11 centímetros e 1 centímetro. Por ser 11 o maior lado, será comparado aos outros dois lados. Observe, 11 é menor que 10 mais 1. Isso implica dizer que 11 é menor do que 11? Impossível isso acontecer. 11 é igual a 11. Então, eu não consegui provar a condição de existência do triângulo. Logo, não é possível construir um triângulo com essas medidas. Agora, vamos ver um exemplo mais arrojado. Observe. Com base nas medidas acima testadas, traçar o triângulo de lados 3 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Validado pela condição de existência, com auxílio do compasso e da régua. Então eu tenho aí para A 3 centímetros, 5 centímetros e 4 centímetros. Vamos fazer passo a passo. Primeiro passo, utilizar uma régua para desenhar uma reta suporte de 5 centímetros. Posteriormente, marque as extremidades da reta suporte, dos vértices A e B do triângulo. Em seguida, trace no papel as medidas de 4 centímetros e 3 centímetros para servirem de gabarito. Isso, com certeza, facilitará o transporte de segmentos através do uso do compasso. Utilizando o compasso, escolha um dos vértices A e B e transporte as medidas uma a uma para cada vértice nomeado na reta suporte. Dando sequência, agora pegue a régua e ligue a interseção das retas transportadas. Elas se cruzam formando o ponto C, passando a existir através do traçado os segmentos AC e BC. Agora, o seu triângulo está pronto. Vejamos a seguir. Conforme vocês podem observar na figura, tudo o que foi dito está demonstrado passo a passo em cada uma das figuras que podem ser vistas por você. Viu como é simples? Vamos pensar agora como seria possível medir a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Observe o exemplo. Quanto mede a soma dos ângulos internos de um pentágono irregular abaixo? O que vocês acham? Como eu faço para determinar a soma dos ângulos internos desse polígono? Vejamos. Observe que pelos vértices traçamos as diagonais, por termos obtido 3 triângulos. Ao traçarmos as diagonais, e sua soma interna dos triângulos é 180 graus. Então, para sabermos quanto mede a soma dos ângulos internos desse pentágono, façamos a conta. 3 vezes 180 graus é igual a 540 graus. Então, ainda com base nesse exemplo, temos, observe a tabela, número de lados, pentágono, 5 lados,
Número de triângulos construídos a partir do pentágono, 3. Soma dos ângulos internos, 540. Medida de cada ângulo interno. Basta simplesmente pegar o valor da soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados que possui um pentágono, que é igual a 5. Logo, a medida de cada ângulo interno do pentágono regular é dada por 540 dividido por 5, que é igual a 108 graus. Dessa forma, é possível concluir que para determinar o valor de cada ângulo interno, bastará dividirmos a soma dos ângulos internos pelo número de ângulos. Viu como é simples? É. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Aproveite os conteúdos aqui abordados, faça um resumo do material, mas não deixe de compartilhar o seu conhecimento com seus colegas. Um grande abraço e até a próxima!